Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo com esse temporal e essa chuva para estudar o Evangelho na noite de hoje. Hoje nós temos nosso querido companheiro de doutrina, Paulo Chifre, que é trabalhador no Grupo Espírita Casa do Caminho, e o tema dele hoje é 2 reflexões no final de uma vida. Então, que possamos envolver com todo o nosso amor e carinho para que ele possa desenvolver o tema da noite de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui. E realmente, para vocês estarem aqui num dia de tanta chuva, tem muito mérito vocês estarem aqui. Vamos pedir que os mentores, hoje é um dia de trabalho aqui, vamos pedir que os mentores do Grupo Espírita União Fraterna orientem a gente para que as palavras ditas aqui sejam as que precisam ser ditas, as ações feitas aqui sejam as que precisam ser feitas e que elas sejam ouvidas e recebidas como elas devem ser ouvidas e recebidas. 2 reflexões no final de uma vida são de um senador romano, aos 77 anos mais ou menos. No final da vida dele, ele fez essas 2 reflexões. Uma delas é muito impressionante, muito impressionante. A outra, para nós espíritas, para nós que estudamos a doutrina espírita, que simpatizamos, que acreditamos, é uma reflexão até mais familiar para nós, mas uma é muito impressionante. Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa aqui presente se um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um parente, um amigo querido tiver uma doença fatal, como um linfoma, um câncer, e o que a gente puder fazer para a cura, a gente vai fazer. Eu duvido que alguém aqui deixe de fazer o que tiver ao alcance para curar de uma doença mortal alguma pessoa querida. E a reflexão do senador é exatamente em relação a isso, mas no final da vida dele. A gente tem a oportunidade de fazer essa reflexão um pouco antes do final da nossa vida. O médium brasileiro Chico Xavier, ele é muito conhecido pela obra Nosso Lar, principalmente, né? Eu acho que o país inteiro conhece o Nosso Lar, muita gente no mundo conhece o Nosso Lar, e depois as obras que vieram na sequência, psicografadas por ele e ditadas pelo espírito André Luiz, que descreve a vida no mundo espiritual. O André Luiz é um médico que morreu e se encontrou no plano espiritual, e depois que ele pôde trabalhar, ele ditou o livro Nosso Lar e os livros que vêm na sequência do Nosso Lar por Chico Xavier. E eles são livros muito importantes para a gente entender a doutrina espírita, para a gente entender o universo, entender a nossa vida, de onde a gente veio e para onde a gente vai. É uma espécie de complemento da obra do Allan Kardec. Então, o Chico Xavier, ele é mais conhecido por esses livros psicografados do André Luiz, mas ele tem 5 livros que são romances. Na verdade, são histórias reais, ditadas para ele pelo espírito mentor dele, o Emmanuel, que são 5 livros, os 5 são maravilhosos. Eu não deveria, a Silvia pode falar melhor que eu não deveria poder falar isso porque eu não li os 5 ainda. Eu li 3, estou lendo o 4 e o 5º está lá para começar a ler. São livros que não são tão fáceis para a gente ler hoje, porque eles têm a linguagem da primeira metade do século passado, mas o conteúdo, a história, a riqueza das histórias
é uma coisa impressionante. E as duas conclusões desse senador, as duas reflexões no final da vida do senador, para a gente entender essas reflexões, a gente tem que conhecer um pouco a história de um desses 5 livros. Os 5 livros são Paulo e Estevão, que conta a vida de São Paulo, há 2000 anos, que é esse que a gente vai contar a história para chegar às reflexões do senador, 50 anos depois, que tem alguma relação com há 2000 anos, Ave Cristo, que eu não posso falar porque eu não li, e Renúncia, esse é maravilhoso. Renúncia, todos são maravilhosos, mas Renúncia, a gente chega no final da leitura, não sei se a Silvia teve a mesma conclusão que eu, a gente chega no final da leitura e a gente fala assim, é 100% de certeza que isso não aconteceu, é impossível que isso tenha acontecido. Aí o grupo de pesquisa, ele é passado, o enredo, a trama é passada no final do século XVII em 4 lugares, nos Estados Unidos, estado da Pensilvânia, na Espanha, em Paris e na Irlanda. Um grupo de pesquisadores brasileiros, não sei se você sabe disso, ele foi para esses 4 lugares e colheu 1.200 evidências documentais de que a história se passou exatamente como no romance que o Chico Xavier psicografou do Emmanuel. É uma coisa impressionante. O há 2000 anos começa há 2000 anos, né? Na época em que ele foi escrito ainda não tinha 2000 anos. No ano 31, um senador romano muito poderoso chamado Públio Lentulus, ele nasceu um pouquinho depois do Cristo, né? Cristo nasce no ano 1, no ano 31 o livro diz que ele ainda não tem 30 anos, então ele deve ter nascido no ano 2 ou no ano 3, logo depois do Cristo. E ele era um senador muito poderoso, Públio Lentulus, casado com uma mulher chamada Lívia, dedicado ao lar, a Lívia também dedicada, e eles tinham 2 filhos, uma filha de 9, 10 anos, chamada Flávia. A Flávia tinha lepra, que naquela época era o câncer de hoje, uma doença incurável e que representava o quê? Muito sofrimento. Porque o que acontecia com o leproso? Ele era isolado, o leproso, e o corpo dele ia se desfazendo. Eles ficavam, os leprosos todos juntos no leprosário, retirados, e o corpo ia se decompondo. Então era uma doença, uma sentença de morte e de muita tristeza, uma coisa de muito sofrimento. Os médicos disseram para o senador que talvez, se ele fosse para a Judéia, onde estava o Cristo, né? Mas ele não sabia que o Cristo estava lá. O clima da Galileia, no lago, no mar da Galileia, que na verdade é um lago, talvez favorecesse a cura da menina Flávia. Então o senador se desloca com a família dele toda para a Judéia. Para ter uma noção de como ele era poderoso, o governador da Judéia, a Judéia era uma província, era um território dominado pelos romanos. Então tinha um governador romano, que todo mundo aqui escutou falar, que é o Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos antes da crucificação do Cristo. O senador, na Judéia, ele era mais poderoso que o Pôncio Pilatos, o cargo dele era superior ao do Pôncio Pilatos, só que ele não participava da administração. Era como se o Bolsonaro, quando vinha aqui para o Forte dos Andradas, no Guarujá, ele é uma autoridade maior que a do prefeito de Guarujá, né? Quando ele era presidente, maior que a do governador de São Paulo. O Lula também vinha, né? Passar os feriados aqui no Forte dos Andradas, que é lindo, em Guarujá. Então, eles são uma autoridade maior que a do prefeito, maior que a do governador, mas eles não vão se meter na administração. Assim, o senador lá na Judéia, ele era muito poderoso, mas ele não se metia na administração do Pôncio Pilatos, ele conhecia o Pôncio Pilatos. Quando ele está saindo para ir para a Judéia,
ele tem um outro senador, bem mais velho que ele tem, o pai dele já tinha morrido, e esse outro senador, Flamínio Severus, era como se fosse um pai dele, assim, ele tinha muita confiança nesse outro senador. E esse outro senador falou para ele assim: é o seguinte, quando você chegar na Judéia, você seja muito rigoroso, porque o judeu é rebelde, o judeu é complicado, é revoltoso, é aquela história, se você der o dedo quer a mão, se der a mão vai querer o braço. Então, seja rigoroso com os judeus. E esse detalhe é muito importante, essa orientação que esse outro senador dá, porque quando ele está chegando, a comitiva dele, com vários soldados romanos, ele era um senador, né? Um moleque de 18 anos joga uma pedra e a pedra arranha, não fere muito, mas arranha o rosto da Lívia, da mulher do senador. Ele lembra que o Flamínio Severus falou assim: seja rigoroso com os judeus. Os soldados prendem o menino, ele fala: manda para Galera, esse menino. Galera, aquele barco de remo, né? E o remador na galera, ele ficava acorrentado no remo, no subsolo do barco, sujeito a tudo quanto é doença, tudo quanto é contaminação, com alimentação deficiente, sono deficiente. Era uma sentença de morte. Ele condenou o menino à morte, né? O menino se chamava Saul. O pai do menino, chamado André, vai procurar o senador no dia seguinte, fala assim: olha, você mandou meu filho para a galera, meu filho foi irresponsável, jogou a pedra, perdoa ele, é um garoto, nunca fez nada errado, você mandou ele para a galera, ele vai morrer, ele vai morrer lá no subsolo do barco, é um horror isso daí, e perdoa ele e tal. E ele pensa assim, fala: é melhor perdoar, mas ele não foi ativo no perdão. Ele chamou 2 funcionários dele e falou: amanhã vai lá no barco e solta esse menino que eu mandei para a galera, esse Saul. No dia seguinte, quando os 2 chegaram lá, o menino já tinha sido vendido como escravo. Acharam que o senador ia esquecer dessa história. O menino foi vendido como escravo e ele vai parar, inclusive, liberto na casa do Flamínio Severus, em Roma, o que deu o conselho do senador ser rigoroso. A menina melhora um pouco, quando ela chega lá no lago, no mar da Galileia, ela melhora um pouco, mas logo depois a Flávia piora e fica muito mal, ela vai morrer, ela está muito mal. A Lívia conversa com as servas, né, as empregadas judias, e algumas empregadas falam que tem um pregador chamado Jesus Cristo, que a mensagem dele é linda e que ele cura as pessoas, que ele faz milagres, que ele levantou um leproso, que ele levantou um morto, Lázaro, né? Que ele é maravilhoso, Jesus Cristo. E a Lívia, ela acredita nisso, e ela inclusive se disfarça um dia, vai assistir uma palestra do Cristo e fica muito impressionada e continua conversando com as empregadas sobre essa história do pregador judeu lá, o Jesus Cristo, que estava na época das pregações dele, dos sermões dele. Aí o senador um dia, desesperado com o estado da filha, pergunta para ela assim: Flávia, fala para mim o que você quer. Você quer um bichinho? Você quer um cachorro? Você quer um cavalo? Eu mando buscar. Você quer uma amiga tua de Roma? Eu mando buscar. Você quer um brinquedo? Eu mando. O que você quer? E a menina fala assim: eu quero o profeta de Nazaré, porque ela escutou as conversas da mãe com as empregadas. Ela fala assim: eu quero o profeta de Nazaré. O senador é um senador de Roma, né? Roma é a potência da antiguidade, é a maior potência, é o maior império da antiguidade, é o Império Romano. Ele é uma alta autoridade do Império Romano. Jesus Cristo era um judeu, um vassalo do senador, né? De um povo
de um território, de um país, né, de uma nação dominada por Roma. Aquilo para o romano, para o senador, é um absurdo. Eu vou procurar um vassalo meu aí, ela tem todos os médicos, eu tenho o poder todo, eu vou buscar esse cara. Mas ele está desesperado e ele sai por onde ele tinha ouvido falar que o Cristo pregava. Não era mais hora de pregação, aquele lago onde ele pregava estava deserto, e aí o Cristo se apresenta na frente dele. Quando o Cristo se apresenta, o senador ajoelha e chora. Ajoelha e chora na frente do Cristo. E o Cristo fala para ele assim: todo esse poder, todo esse egoísmo, todo esse orgulho da águia romana, tudo isso vai virar pó. Você, nesse momento, vai fazer uma opção. Você pode abandonar o seu orgulho e adotar uma postura de humildade. Se você não fizer isso agora, você vai ter que fazer. Pode demorar 1000 anos, pode demorar 2000 anos, mas uma hora você vai ter que abandonar esse orgulho e adotar uma postura de humildade. E a tua filha está curada. Ele volta para casa, a menina está curada. Aí ele é um senador romano, o Cristo era um vassalo, um judeu. Ele falou: não foi o Cristo que curou. Como é que eu posso me ajoelhado e chorado ali, né? Isso é absurdo. Não foi, foi o médico, foi o clima, não foi o Cristo que curou, né? Mas a mãe sabe que foi o Cristo que curou. A menina fica uma menina maravilhosa, uma moça lindíssima. Eles voltam para Roma com ela curada, mas a série de dissabores, de sofrimentos dele começa aí. O pai daquele menino consegue colocar uma empregada na casa dele, ele consegue sequestrar o filho dele, e do mesmo jeito que o filho dele virou escravo, o filho do senador vira escravo do pai do judeuzinho lá também, fica escravo. Então ele nunca mais consegue rever o filho. Volta para Roma, os 2 filhos do senador amigo dele se apaixonam pela menina, pela Flávia, e ela casa com um deles. O casamento é muito ruim, é um devasso, tem amantes, chifra ela, né? Tem uma vida de jogo, de amantes, de mulheres. Ela fica entristecida. Uma das amantes coloca uma empregada na casa dela, consegue envenenar ela, e ela não morre, mas ela fica cega, a Flávia. Então, tristeza para Flávia, fica cega, e o marido, só tristeza para ela, para Flávia. O menino não apareceu mais. O senador, a Lívia, a mulher dele, continuou cristã, né? Então, quando ela vai para Roma, ela começa a frequentar as reuniões cristãs que eram nas catacumbas, né? Que era o cemitério subterrâneo. Os cristãos se reuniam nos subterrâneos lá para ter as palestras, como a gente está fazendo aqui, só que a gente faz assumido e lá era escondido. E eles acreditavam, inclusive, em outras vidas, né? Na reencarnação, os primeiros cristãos. Um dia tem uma batida, né? Nas catacumbas, e a Lívia e a primeira empregada que apresentou Cristo para ela, que falou do Cristo, a Ana, são presas. Na prisão, ela é uma patrícia, ela é uma nobre, né? Então ela percebe que ela vai ser poupada pela roupa dela. Aí ela troca de roupa com a empregada e ela morre lá no Coliseu, né? Naquele sacrifício, quando os cristãos eram jogados para os leões. E o senador está lá, reconhece ela e vê a mulher morrer, morta por um leão lá na arena, em Roma antiga. Então,
ele já teve um filho sequestrado, escravizado, ele já teve a filha com um casamento infeliz, curada da lepra e cega, e ele tem a mulher que é morta na arena por um leão. Então, a vida dele já foi uma tragédia horrorosa, né? Mas isso não é nem metade ainda do que aconteceu com ele. Ele já mais idoso, com 60 anos, tem uma revolta na Judéia, né? Os judeus eram revoltosos, né? Belicosos, e o imperador pede para ele e um outro senador que tinham morado na Judéia e conheciam bem a Judéia, pede para eles irem lá orientar as tropas. E Roma já está quase tomando Jerusalém, a cidade está sitiada há muito tempo, mas os dois são capturados, os dois senadores são capturados. O chefe dos revoltosos é o pai do menino lá, o chefe, o André, é o chefe dos revoltosos. Quando ele vê o senador capturado, ele fala: é comigo mesmo, né? Está acabando a revolta, ele sabe que ele vai se dar mal, a cidade está cercada, sitiada, a resistência está acabando, mas ele chama o menino, que não sabe que é o pai, e esse senador, ele tinha pesadelos, desde a juventude, em que ele se via cegando os inimigos com brasa, que era um suplício que tinha. Você pega uma brasa e aproxima do olho, não chega nem a encostar, né? Queima um olho, queima o outro olho. Então, ele imaginava que em outras vidas, ele tinha infligido esse sofrimento para os inimigos dele. E é isso que vai acontecer com o outro senador e com ele. E quem faz isso é o filho dele, sem saber que é o pai. Então, cegam o primeiro senador, matam, cegam o segundo senador, que é o Públio Lentulus, o herói da nossa história, e aí os romanos entram na casa e libertam ele, mas ele está cego. Matam o menino, que era o filho dele, que ele não sabia, prendem o chefe da revolta, que é o Saul, mas ele está cego. Ele volta para Roma, o Saul chama ele na prisão, pede perdão, ele perdoa. Ele aprendeu, ele leu os evangelhos com a Ana, né, com a empregada, depois que a mulher morreu. Cristo já tinha morrido, né, morreu no ano 33. Ele lê os evangelhos, ele aprende a história do perdão, e quando o pai do menino, que cegou ele, né, que aprisionou ele, pede perdão, ele perdoa. As desgraças dele estão terminando, né? A filha está cega, o filho morreu, ele está cego, não dá para acontecer mais nada muito ruim, né, com esse senador, mas ainda vai acontecer. Mas aí ele faz as duas reflexões. Ele tem, no ano 77, no ano 79, então ele tem provavelmente 76, 77 anos. A gente pode fazer as reflexões, eu já estou perto, né? Mas a maioria de vocês dá para fazer essa reflexão mais cedo. A primeira reflexão dele, que é impressionante, que é essa que nenhum de nós ia fazer essa reflexão. Se a gente tiver a filha com câncer, a gente vai pagar o que tiver que pagar para curar a filha com câncer. A primeira reflexão dele é a seguinte: se as energias sábias do céu haviam decidido a morte da menina ainda pequena, determinação que eu contrariei com a minha súplica descoberta por Jesus, o destino dela era esse. Eu não deveria ter interferido no destino dela. Ele pensa, falando assim para a filha, ele diz assim: talvez se você tivesse morrido nova ali, quando as determinações do céu tinham falado para você morrer, você renasceria para lidar com as mesmas situações que você lidou, mas você estaria mais fortalecida, você teria um organismo mais resistente,
você estaria mais preparada para enfrentar isso tudo que você enfrentou. Essa reflexão é impressionante, porque ele se arrependeu, quer dizer, não que ele tenha se arrependido, mas ele questionou o fato dele ter lutado e conseguido a cura da filha, a cura da lepra, a cura daquele sofrimento todo que ela ia passar se ela continuasse desenvolvendo a doença, né? Essa é uma reflexão é muito impressionante para nós, né? Eu tenho certeza que eu tenho uma filha, tenho um filho, se tiver uma doença, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para curar, eu vou fazer, né? Então essa reflexão do senador no final da vida dele é muito impressionante, né? Talvez eu não devesse ter interferido na determinação sábia do céu para o seu destino. Talvez fosse melhor para você ter morrido e ter nascido fortalecida para enfrentar essas situações que você enfrentou no restante da sua vida, na vida que você ganhou a partir daquela cura, né? Essa é uma reflexão que eu acho muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi essa reflexão, porque eu tenho certeza que a gente nunca fez essa reflexão. Ele tem no ano 79 que ele faz essa reflexão e tem 76, 77 anos. A outra reflexão dele é comum para a gente, mas é importante também. A gente, à medida que vai evoluindo, a gente tem no plano espiritual o livre-arbítrio para escolher como é que a gente vai resgatar os débitos que a gente tem, das coisas que a gente fez em outras vidas, né? Eu jurei que eu nunca mais ia falar dessa história do aborto, porque no outro dia eu estava dando aula e falei isso. Aí uma moça falou assim: eu tenho 41 anos, eu não engravidei, será que eu fui aborteira na outra vida? Eu fiquei super mal quando ela falou isso, né? Porque esse negócio do aborto sempre me impressionou muito. Eu penso assim: o médico faz 500 abortos numa encarnação, ele vai conseguir ser pai na outra, né? A parteira faz 500 abortos, vai conseguir ser mãe na outra? E a gente vê tanta gente, né, tanta mulher lutando para engravidar e caindo na mão daquele Roger Abdelmaci, né? É uma coisa para a gente pensar mesmo, né? Eu espero que não tenha ninguém aqui tentando engravidar e que eu coloque, que nem a moça lá falou: estou com 41 anos, nunca engravidei, será que eu fiz aborto na outra encarnação? Mas aí, o que foi falado para ela não foi nem por mim, foi pela moça que dá aula junto comigo. Ela falou assim: tenta ajudar mulheres grávidas, né? Aqui na Casa do Caminho, a moça falou, tem o trabalho de montar kitzinho para bebê recém-nascido, para ajudar gestante carente. Tenta ajudar. E é essa a reflexão do senador. Ele fala assim: eu tinha pesadelos, que eu tinha cegado muitos inimigos meus em outra vida, que eu tinha débitos terríveis, mas eu não precisava ter resgatado esse débito com o sofrimento que eu tive. Eu não precisaria ter ficado cego. Talvez, se eu tivesse adotado a humildade lá quando Cristo me falou, se eu tivesse ajudado pessoas com deficiência visual, se eu tivesse feito bem, talvez eu não precisasse ter passado por esse sofrimento que eu passei, de ver a minha filha cega e de me ver cego. Essa reflexão é mais comum para a gente, mas é uma reflexão importante também, né? A gente tem o livre-arbítrio no plano espiritual de escolher resgatar pelo sofrimento o mal que a gente fez, ou fazendo bem. Só que a gente tem que, depois de encarnar e não lembra qual foi o compromisso que assumiu lá, tem que levar, tem livre-arbítrio também para executar ou não esse bem que a gente se planejou para fazer, para resgatar outros débitos. Então, as reflexões no final da vida do senador são essas duas. Uma
deveria ter interferido nas sábias determinações do destino para a morte da filha dele na infância, poderia ter feito bem para resgatar o sofrimento que provocou em outras vidas para outras pessoas, no lugar de ter sido arrogante, orgulhoso, egoísta, não ter feito bem e acabar sofrendo as mesmas coisas que ele infligiu a outras pessoas. E a série, para terminar, a série de desgraças do senador e da filha não acabaram aí, infelizmente. Eles, cegos, eles mudaram para uma cidade que era onde os romanos ricos tinham a casa de campo, tinham a casa de veraneio, né, que era Pompeia. E naquele ano de 79, quando o Vesúvio, né, o vulcão Vesúvio, entrou em erupção e provocou a morte de quase toda a população de Pompeia, o senador e a filha estavam lá para resgatar mais alguma coisa que eles deviam de outras vidas. Então eram essas as reflexões, e foi um prazer estar com vocês aqui.